Eu resolvi experimentar uma coisa diferente aqui no canal Ancapsu Classic, tá? Vocês sabem, além dos vídeos aqui no YouTube, eu tenho feito aí ao longo dos anos algumas palestras, né, para o pessoal libertário, em vários temas ligados ao libertarianismo, né? Me ocorreu que de repente pode ser interessante eu fazer essas palestras na formato de um vídeo aqui falando para vocês e mostrando o slide, tal como eu faço na minha apresentação, né? A maior parte dessas palestras, na verdade, já está disponível na internet. Só que aqui fica um ambiente mais limpo e coisa e tal, então eu vou estrear com essa palestra aqui, que não tem muito a ver com libertarianismo, mas tem como fazer um canal no YouTube, ou seja, tem a ver com fazer um canal no YouTube, que é uma dica que muita gente me pergunta, e que, embora fuja um pouco do tópico aqui do canal Ancapsu Classic, eu acho que não deixa de ser interessante mostrar para vocês aqui, ou seja, qual a lógica por trás do canal, né? E algumas dicas que eu aprendi aí depois de tanto tempo no YouTube, tá? É um vídeo mais longo, tá? Um vídeo, na verdade, é uma palestra gravada. Não sei se vocês vão gostar. Me falem no comentário se vocês gostaram. Conforme for, eu faço os outros vídeos que eu fiz. Tem vários temas interessantes aqui, né? Pois bem, então você resolveu fazer um canal no YouTube para falar sobre libertarianismo, né? Pois bem, o Flávio Dino, o Gordola Rocambole do Inferno, vai estar olhando você. Tome cuidado com isso, essa questão de censura é um dos pontos que a gente vai tratar aqui, mas não é o desafio maior, tá? O maior desafio, na verdade, é como fazer o canal crescer, como ter conteúdo para o seu canal. Esse é o grande desafio de todo mundo, tá? E muita gente tem a dúvida de que, será que já não está muito tarde para criar um canal no YouTube? O que eu digo para você é o seguinte: assim, certamente teria sido mais fácil se você tivesse começado o seu canal lá em 2011. Mas, infelizmente, não tem muitas máquinas do tempo para a gente voltar para o passado e fazer as coisas no passado. Então, se você pretende fazer um canal do YouTube, é melhor fazer agora, porque se hoje já é mais difícil, ano que vem vai ser mais difícil ainda. Daqui a 10 anos vai ser ainda mais difícil, né? Então, o ideal é justamente você fazer um canal. E eu recomendo o YouTube, tá? Existem outras plataformas, evidentemente, TikTok, Instagram, etc. Mas tem outras, em termos de monetização, o YouTube é a melhor delas. É uma plataforma muito boa, tá? Se alguém vier para você, e olha só, eu já vi um monte de vídeos no YouTube dizendo como você vai fazer uma fórmula infalível para crescer no YouTube, coisa e tal. Isso não existe, meu amigo. Isso simplesmente é mentira. O cara está querendo a sua view e nada além disso. Não vai gerar nada de útil nessa história, né? Ter um canal no YouTube, evidentemente, não é fácil. Você tem que ter uma boa capacidade de comunicação, uma boa capacidade de criar conteúdo e coisa e tal. Então, assim, não tem sucesso garantido. Não tem fórmula de sucesso garantido. Você, se tiver uma boa comunicação, se tiver uma maneira legal de falar, você vai conseguir sucesso sim. Não é uma coisa impossível você fazer sucesso no YouTube, mas também não acho que é muito fácil, que é totalmente certo. Não, se eu seguir essa receita de bolo vai dar certo. Não existe isso, infelizmente, né? E, bom, os desafios tem todo dia, né? Você tem o desafio de que o tempo todo estão sendo criados novos canais, então o tempo todo o YouTube está crescendo. Se você não crescer o seu canal junto, ele vai diminuindo de tamanho, porque a massa de vídeos no total está crescendo. O fato de ter muita gente fazendo canal com inteligência artificial piora a situação, sem dúvida alguma. A internacionalização é um desafio, porque qualquer tema que você vá falar, vai ter um canal em inglês que fala também, e o YouTube permite agora que esse canal seja traduzido para o português. Então você tem esse problema também, isso sem contar com o problema Xandão, que é aqui no Brasil você pode ser a qualquer momento censurado, proibido de falar. Enfim, é um risco grande fazer isso, não é uma coisa certa, né? Bom, é lógico, tem um monte de tipos de plataformas orientadas à postagem, como Facebook, Instagram, o X, outras plataformas de vídeo curto e vídeo longo. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: em termos de monetização, ninguém bate o YouTube, é a melhor plataforma para monetização. Requer um pouco mais de desafio, os vídeos são mais longos, dá mais trabalho de fazer, você tem que ter algum conteúdo, mas em termos de monetização, ninguém bate o YouTube em termos de monetização. Tem gente que ganha muito dinheiro com o Instagram? Tem gente que ganha dinheiro com o Instagram, com TikTok, com Facebook, com tudo. Mas a verdade é que é muito mais difícil, tá? Bom, e é lógico, você tem que pensar o seu canal sempre como um ciclo estratégico, você projetar o que você vai fazer, ter um arcabouço do que vai ser o seu canal, fazer os vídeos,
e acompanhar as métricas, ver o que está dando certo, o que está dando errado, e com isso melhorar o que você está fazendo. Como praticamente qualquer negócio que você vai fazer na sua vida, uma loja, um comércio, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida vai seguir esse ciclo, que é um ciclo bastante básico, mas é importante aplicar isso também. Mas tem uns detalhes, tá? Justamente não fazer ciclos muito curtos. Por que isso? Porque a verdade é que tem muita flutuação no YouTube também, né? Tem épocas do ano que você tem menos gente assistindo o YouTube e pronto, e é só isso, e não tem o que dizer, né? Realmente não tem muito como você esperar que, eu fiz esse vídeo aqui, não deu certo, vou abandonar esse tipo de vídeo. Não, às vezes foi só porque aquela época realmente, né, a flutuação não pegou, né, aquele vídeo particularmente acabou não ganhando tração. A ideia é você testar aquele formato durante um tempo, no mínimo 2 meses, o ideal 6 meses, e só depois então tomar a decisão do que você vai melhorar, o que você vai mudar e coisa e tal. Então, no começo é sempre muito difícil, você não costuma ter muitas visualizações e coisa e tal. É importante você gostar de fazer os vídeos. Se você faz o vídeo e gosta da interação, de fazer o vídeo, de discutir com o pessoal nos comentários, de interagir com a turma, isso é mais importante que tudo, porque durante um tempo vai ser isso o seu canal, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ter o prazer de fazer vídeos e discutir com as pessoas que viram o seu vídeo e bater papo e coisa e tal. E isso é uma coisa bacana, é um negócio legal. Então, assim, se você gostar de fazer isso, é ótimo, porque em algum momento o dinheiro vai vir, mas vai vir lá na frente, né? Bom, pontos importantes para definir o que pode ser de vantagem. Uma outra coisa importante é difícil você ter escolher coisas que são interessantes para o seu canal. É importante o seu canal ter uma temática, por quê? Porque o seu inscrito, né, a pessoa que assiste o seu canal, ele espera um tipo de vídeo do seu canal. E daí você vai fazer o seu vídeo, né, naquele modelo, aquele tipo de coisa. E tem vários nichos aí que as pessoas podem gostar. O que é melhor para você, eu não tenho como dizer, você que vai ter que procurar para ver o que é melhor para você. Então, por exemplo, se você for uma pessoa bonita, você ganhou aqui uma coisa fácil. As pessoas gostam de ver pessoas bonitas, né? Tem um monte de canal aí que você pode ver que é porque é uma menina bonita. É isso daí, é por isso que faz sucesso. E não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado nisso daí. As pessoas gostam, ela está fazendo vídeo ali, é ótimo, né? Vídeos engraçados. Isso é um negócio legal, entretenimento, as pessoas gostam de piada e coisa e tal. Animais fofinhos, cara, o que tem de vídeo por aí com animais fofinhos, cara, é impressionante realmente, né? Coisas de desafio, de superação, né? Eu mesmo gosto muito desse tipo de vídeo, né? Tem alguns vídeos americanos do pessoal que compra casas caindo aos pedaços, e aí vai refazendo a casa inteira, reconstruindo a casa inteira. Caramba, isso é um desafio do caramba você fazer isso. É interessante você ver a pessoa fazendo isso, né? Novidade, pessoas gostam de novidade. Esse aqui é o meu nicho, tá? Eu faço notícias lá no Ancapsu, então as pessoas gostam de novidades, de saber as notícias e coisa e tal, então esse é o nicho que eu atuo. Você pode atuar nesse nicho também, tem outros nichos aqui. Outra coisa engraçada que eu vejo também é críticas, canais de críticas. As pessoas costumam gostar mais de crítica do que de elogio, né? Então, tem um canal de viagens que o cara fica metendo pau em tudo quanto é país que ele viaja. O pessoal se amarra nisso, né? O que eu fico imaginando, né? A pessoa que não tem dinheiro para viajar, ela fica assim, tá vendo? É uma merda viajar mesmo, não quero ir pro Egito não, porque o Egito é uma merda. Então, as pessoas gostam disso. Eu mesmo estava assistindo um canal de um cara que fica criticando mansões em Los Angeles, né? Então o cara vai na mansão, fala que bosta essa mansão aqui, olha que lixo essa cozinha, não sei o que lá. Isso dá uma satisfação bacana, por quê? Porque eu nunca vou ter dinheiro para comprar uma mansão em Los Angeles, então é bom saber que é uma merda essa coisa, não sei o que lá. Assim, desde que você esteja atendendo uma coisa que as pessoas gostem, qual o problema, né? O ideal é você justamente identificar esse nicho que você vai atuar, né? Mistérios, questões ocultas, conspirações, isso atrai muita gente. Tem que tomar cuidado para não viajar muito na maionese, senão você corre o risco de cair no ridículo, né? Informação, história, ciência, física, isso é legal. Como fazer, dicas de como resolver problemas, vídeos ASMR. Cara, ASMR é a descrição de uma onda mental cerebral aí, que quer dizer vídeo que você fica assistindo assim, e não tem nada o vídeo, não tem nada, só para te deixar tranquilo. Por exemplo, tem um vídeo de um inglês que fica desentupindo o bueiro. E, cara, dá uma satisfação isso, cara. Eu ficar vendo o cara tirando coisa do bueiro, desentupindo o bueiro, e a água correndo. Cara, pô, que coisa fantástica, né? O que eu tiro de informação? Eu tiro porra nenhuma de informação, não tem notícia, não tem dica, não tem nada, é só o cara desentupindo o bueiro. Mas
vai por mim, é legal você assistir o vídeo, né? É o tal do ASMR, coisa e tal. Enfim, isso que eu falo para vocês, que é planejar o seu canal, que tipo de vídeo que você vai fazer, que tipo de coisa que você vai trazer para o seu ouvinte, né? E uma dificuldade que você vai perceber muito rapidamente, que as pessoas não percebem, é a dificuldade de achar tema para fazer vídeo. Parece fácil no início, você tem um monte de coisa que você quer falar, mas acredite, você rapidamente vai fazer vídeo sobre todas as coisas que você tem na sua cabeça que você quer falar, e no final das contas você precisa continuar fazendo vídeos, e aí, como é que você pega coisas novas, né? E aí, eu não sei como você resolve isso nos outros tipos de canais. No meu tipo de canal, eu criei o site, né, o visãolibertaria.com, justamente, que as pessoas sugerem as dicas para o pessoal, para as notícias que eles querem que eu fale, e isso acaba sendo uma ferramenta muito útil para a gente, né? O pessoal acha que eu falo o nome do pessoal só de brincadeirinha, coisa e tal, mas na verdade é uma utilidade grande para mim. E por que o nome é engraçado? Na verdade, surgiu com uma proposta libertária, né? Nós libertários queremos evitar responsabilização, preservar o anonimato ao máximo das pessoas. Então era para ser uma ferramenta séria, as pessoas não precisam botar o nome correto delas, botam o nome que elas escolhem ali no site, né, e sugerem com um nome que é um pseudônimo, né, para eu referenciar depois, né. Só que aqui no Brasil, você já sabe, a pessoa pegou a coisa pelo lado da brincadeira, começou a usar para brincadeira, fazer apelido engraçadinho, no final das contas é divertido, é engraçado para todo mundo, não tem problema nenhum, tá? E sim, os apelidos estão aqui, se você reparar aqui, o pessoal tem um apelido aqui, a Reforma Não aqui, sugeriu isso aqui, os imprevistos são previsíveis, é o sugerido do outro cara aqui. Então eu uso esse canal, esse site, para justamente organizar todos os vídeos que eu faço. Agora, aí teria outros tipos de vídeos, outros tipos de canais, você teria que estudar realmente o que pode fazer, né? O YouTube tem uma ferramenta de insight, tá? Que ele dá dicas de vídeos que estão em alta, né? Mas aí, de novo, lembra que você tem que fazer vídeos de acordo com a proposta do seu canal, né? Coisas que não funcionam. Falar sobre data comemorativa. Isso é um erro que eu cometi no início. Ah, hoje é dia de Tiradentes, vou fazer um vídeo sobre Tiradentes. Cara, isso nunca dá certo, cara. Para mim nunca deu certo. Eu imagino que é porque um monte de gente tem a mesma ideia de fazer sobre a mesma coisa e não funciona. Retrospectiva de fim de ano. Dá uma dor de cabeça danada e as pessoas não estão interessadas com isso. Então, simplesmente não vale a pena fazer, né? Outra coisa que não é bom fazer é a questão de comprar views e inscritos em sites como o QQTube e outros similares. Esses sites, eles vendem inscritos, você pode comprar inscritos, né? Só que isso acaba bagunçando o algoritmo do YouTube, porque o algoritmo do YouTube tende a mostrar os seus vídeos para quem gostou dos seus vídeos no passado. Então, se de repente você compra no QQTube, o QQTube é lá na China, vai ter um monte de chinês assistindo seus vídeos e dando like nos seus vídeos. A partir daí, o algoritmo do YouTube vai começar a recomendar os seus vídeos para chinês. Os chineses vão gostar do seu vídeo? Não, porque eles não falam português. Você que pagou eles para fazer like no seu vídeo. Só que aí agora o algoritmo do YouTube vai mandar os seus vídeos tudo para o chinês. Aí o que vai acontecer com os seus vídeos? Vai tancar tudo. Então, não compre views, não compre inscritos, isso não funciona, no final das contas, acaba prejudicando o seu canal, tá? Bom, não compre nessas empresas, porque o YouTube em si, ele tem um mecanismo de promoção de vídeos. Aí no YouTube é outra história, porque o próprio YouTube está sabendo que aquilo ali é promoção, entendeu? Então, não compre nessas empresas fora do YouTube, né? Bom, tem alguns formatos típicos de vídeos para YouTube, que é notícia e comentário, que é o que eu faço, só comentário sem falar sobre notícias, né? Vídeos educacionais e gameplay, enfim, viagem, podcast, tem vários formatos de vídeo. Então você pode pegar todas essas listas de coisas que eu falei aqui, esses temas aqui que a gente estava vendo aqui, né? Essas coisas que interessam, e fazer no formato de podcast, ou no formato de react, tretas e ASMR, enfim. Aí é a questão de somente você planejar esse negócio, né? Uma coisa importante é você ter um diferencial, né? E aí que eu falo, dependendo da área que você tomar, é importante você ter um diferencial, vai ser distinto, né? Por exemplo, na minha área, que é a questão de notícias, a velocidade da publicação é fundamental. Quanto mais rápido você publicar, melhor para ter visualização desse canal. Tudo que eu faço no canal lá do Ancapsu é direcionado à velocidade, para sair rápido a notícia, porque quanto mais rápido sai,
mais view tem a informação, né? E é lógico, é importante ter análise, né, embasamento. Além disso, você tem que ver dinheiro para investir, você vai ter um estúdio, né? Tempo para investir, você pode começar, como eu comecei, como um canal, como uma atividade secundária. Então você não vai, na verdade, viver de YouTube, né? Você vai fazer no seu tempo livre. Você tem que saber quanto tempo você vai ter para investir no seu canal de YouTube, quanto dinheiro. Você vai montar um podcast, você vai precisar de mesa, de estúdio, de câmera. Um podcast é uma coisa cara, tá? Não é uma coisa barata, não. Mas tem outros vídeos, outros formatos que são mais simples de fazer, né? Muita gente me critica porque hoje em dia eu falo mais de notícia do que de anarcocapitalismo e libertarianismo, sendo que o meu canal foi criado para falar de libertarianismo, e de fato é. Mas aí que as pessoas se enganam, porque a questão toda que eu percebi é a seguinte: quem quiser conhecer de anarcocapitalismo já tem um monte de vídeo explicando tudo em detalhe, inclusive no canal aqui no Ancapsu Classic, né? O desafio é falar para quem não é anarcocapitalista e nem pensa em ser. E aí que surgiu o Visão Libertária e depois o Ancapsu, né? Então aqui no Ancapsu Classic eu tenho esses vídeos mais teóricos e coisa e tal, mas no final das contas, no Ancapsu, a maior parte dos vídeos é só notícia, mas de vez em quando eu solto o ponto de vista libertário, eu dou a dica sobre imposto é roubo e não sei o que lá. E essa é a maneira de você falar sobre anarcocapitalismo com quem não é anarcocapitalista. Isso é o grande desafio que eu me proponho a levar a palavra, né? Falar para quem já é anarcocapitalista, você tem um outro padrão, você tem uma outra proposta diferente, né? Bom, uma outra dúvida que muita gente tem é fazer o vídeo com roteiro ou sem roteiro, né? Na verdade, você tem três alternativas. Você tem o roteiro completo, que você descreve tudo que você vai falar e você lê aquilo que você vai falar. O roteiro simplificado, em que você só marca os principais pontos que você vai falar e não escreve exatamente como você vai falar, ou como eu prefiro, que é sem roteiro, tá? Por que eu acho que sem roteiro é melhor? Eu tenho uma teoria minha que, principalmente depois que chegou a inteligência artificial, as pessoas buscam muito relações com pessoas na internet. O ser humano gosta de ser humano. Então, você fazer sem roteiro é mais espontâneo. Até você errar. Ah, mas você erra, tem gaguejada, repete, esquece de falar uma coisa. Até isso acaba sendo positivo no final das contas, porque você tem a ligação, que você tem um humano do outro lado. Não é uma máquina de ler, não é um William Bonner que lê igual uma máquina lá, o que está passando no teleprompter e coisa e tal, né? Agora, eu entendo que nem sempre, dependendo do tema, pode ser bom você ter um roteiro simplificado ou até um roteiro completo, né? Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, de certa forma, eu estou fazendo um roteiro simplificado. Eu tenho um PPT, que eu estou lendo esse PPT, mas o PPT ele só me dá a dica principal. Eu não tenho aqui tudo que eu estou falando sobre isso, né? Então, no meu caso, para as notícias do Ancapsu, eu adoto o totalmente sem roteiro. O Visão Libertária, que é um outro site meu, é com roteiro completo. As pessoas escrevem o roteiro, outra vai lá e narra o roteiro e coisa e tal. Leva mais tempo e há o risco de ficar mecânico, né? De ficar uma coisa mecânica, não espontânea. Mas, de qualquer forma, é uma outra maneira. Quem começa no YouTube, geralmente com roteiro a pessoa se sente mais, como é que eu vou dizer? Se sente mais confiante de fazer a coisa, né? Então, eu recomendo experimentar esses tipos para ver o que é melhor para você. Tem uma outra maneira, uma outra dica de você fazer com roteiro, que é usando um teleprompter, tá? Você consegue comprar teleprompters, não são muito difíceis de comprar, não. Assim, não é totalmente barato também, mas não é uma coisa absurdamente cara, né? E tem modelos físicos, são desengonçados e caros, mas funcionam bem. Agora, tem a gambiarra. A gambiarra é o quê? Usar o NVIDIA Broadcast. Se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, ele tem esse NVIDIA Broadcast, ele tem um negócio que corrige a posição dos seus olhos apenas. Então, você bota um celular aqui, você lê o roteiro do seu celular. Se você está lendo o seu celular, você vai estar com o olho para baixo, né? Então, apareceria que você está lendo alguma coisa. Só que aí, esse NVIDIA Broadcast, ele corrige o seu olho, ele bota o seu olho com inteligência artificial, como se você estivesse olhando para a câmera. Então, você consegue ler sem... É um intermediário, é baratinho. Você pode ler do próprio celular, pode ler de um papel, pode ler de qualquer coisa, e ele vai corrigir a posição do seu olho e vai parecer que você está olhando para a câmera, né? Então, é uma gambiarra que dá para fazer por software aí, para você ler um roteiro e fazer um vídeo. Como eu disse para vocês, eu não uso nada disso porque eu, na verdade, prefiro a espontaneidade.
mas é uma alternativa para quem tem roteiro, né? Quando eu fiz o canal dos meus filhos, o Teoria Oculta, eu fiz com roteiro e fiz com teleprompter. Eu comprei, montei um negócio desse aqui. Tem alguns alternativos para comprar aí na internet. Não é muito caro, não sai muito caro, não. Você monta isso daqui e eles gravavam com roteiro usando o teleprompter. Fica bonitinho, funciona bem. Um ponto que muita gente fica chateado no YouTube é o algoritmo do YouTube, porque acha que o algoritmo não está levando o seu vídeo, que o algoritmo está me sacaneando e não sei o que lá. E uma dica que eu falo para o pessoal é o seguinte: o algoritmo são as pessoas, meu amigo. O algoritmo é a pessoa, esquece. O algoritmo é um pedaço de software que tenta adivinhar o que o seu público quer. Então, em última análise, ele vai seguir o que o seu público está seguindo. Se um vídeo seu não deu certo ou não saiu muito, é porque o público não gostou desse vídeo. A verdade é essa, tem que ser sincero. Por mais que você tenha gostado do vídeo, já aconteceu comigo inúmeras vezes, de eu fazer um vídeo que eu achei, caramba, esse vídeo ficou tão legal, cara, e ninguém gostou, não teve visualização. Filho da puta do algoritmo que tá me sacaneando. Não é o algoritmo, é que você gostou do vídeo, mas as pessoas não gostaram. Alguma coisa ali não ficou legal no vídeo. Então, isso é uma coisa que é importante você ter em conta. Se você quer agradar o, entre aspas, algoritmo, você tem que pensar que você tem que agradar a pessoa que está assistindo o seu canal. Ela tem que gostar disso. É por isso que eu falo que é importante você ter vídeos constantes, vídeos com um padrão bem definido. As pessoas não gostam de muita novidade. Gostam de novidade de vez em quando, mas não muita novidade o tempo todo. Então você tem que ter um padrão bem definido de vídeo e uma constância também muito grande. Por que a constância é importante, né? As pessoas falam assim, porque o algoritmo do YouTube te pune se você não publicar uma vez por dia. Não é isso, é que as pessoas que assistem o seu canal, elas se acostumam, elas criam uma rotina de ir todo dia, sei lá, vou almoçar e assistir o Ancapsu, e não sei o que lá, elas criam a rotina de assistir o seu vídeo naquela hora. Então, se você não publica o vídeo, evidentemente você desagradou a pessoa que está assistindo o seu canal, né? Outra coisa, é importante você manter uma qualidade média comum, não fazer vídeos muito ruins. Por quê? Porque vídeo ruim prejudica o seu canal, a pessoa não gosta daquilo ali, isso acaba jogando a métrica do YouTube para baixo. Então é importante você acabar não fazendo vídeos ruins, né? Mas vídeo bom demais também não é bom para o seu canal, sabe por quê? Porque a pessoa vai pelo vídeo que foi bom demais, aí depois quando vem os vídeos normais do seu canal, ela fica puta com aquilo e acaba saindo. Olha só, você tem que estabelecer um padrão. Não precisa ser um negócio fantástico, bom demais, tem que ser bom, é lógico, né? Só fazer vídeo ruim não serve fazer o padrão, só vou fazer vídeo merda. Não serve esse. Tem que ser vídeo bom. Mas vídeo bom demais, assim, se fazer um vídeo particularmente muito elaborado e coisa e tal, fora do padrão do seu canal, isso não vai ser bom no final das contas para o canal, né? E mais recentemente tem sido muito importante mostrar o rosto, ao menos em parte do vídeo. Eu aqui no Ancapsu Classic, eu vou manter o padrão de não mostrar o rosto, porque foi assim que surgiu o canal e coisa e tal, uma questão de identidade. Mas o que está acontecendo? Como eu falei para vocês, as pessoas cada vez mais elas querem ver pessoas do outro lado. Elas ficam chateadas quando acham que o vídeo é de inteligência artificial. E daí, aliás, muita gente tem falado assim, não tem que mostrar o rosto, que é pro algoritmo do YouTube não achar que é uma inteligência artificial, que é uma pessoa mesmo. Mas na verdade, olha o que eu falo de novo, o algoritmo são as pessoas do outro lado. Eu já me peguei fazendo isso, olhando para esse vídeo e falando, caramba, será que esse vídeo é inteligência artificial? Eu não quero ver vídeo de inteligência artificial, não. Se não tem um narrador, eu acabo achando que é inteligência artificial e descarto o vídeo. Então, ou seja, é importante você mostrar o rosto, pelo menos em parte do vídeo, para as pessoas saberem que é um ser humano que está por trás disso, né? Bom, mas como é que você faz a métrica? Como é que você sabe se realmente você está indo bem ou mal, né? Então, o YouTube quer a mesma coisa que você. Ele quer que as pessoas vejam seus vídeos até o final e vejam muita coisa e continuem assistindo os seus vídeos. Quanto mais tempo a pessoa ficar no seu canal, melhor para o YouTube e melhor para você. Então, o que é o principal que você tem que ver na sua coisa do YouTube lá? É o tempo que as pessoas estão assistindo o seu canal. O tempo total que elas passaram no seu canal, tá? Modéstia à parte, no Ancapsu a gente tem indicações muito boas aqui, né? Ou seja, 3 milhões de horas por mês, mais ou menos, que a gente tem aqui das pessoas assistindo os vídeos no canal, né? O número de visualizações também é importante. O número de inscritos, por outro lado, é totalmente irrelevante, não faz nenhuma diferença no final das contas o número de inscritos. No início do YouTube fazia diferença, tá? Hoje em dia não faz diferença mais. O número de inscritos é totalmente irrelevante para o YouTube, é só uma marquinha para você receber plaquinha quando chega em 100k,
quando chega em 1 milhão e coisa e tal, mas fora isso não serve para nada. O importante é isso daqui, ó, watch time, o quanto tempo que as pessoas estão clicando no seu vídeo e assistindo o seu vídeo no total, né? E bom, e como é que o algoritmo ele atua, né? Ele pode oferecer os seus vídeos para as pessoas, então quando você entra no YouTube, aparece essa capinha aqui, né, com os vídeos que você tem alternativa para clicar. Ou então, quando você está assistindo um vídeo, o YouTube encaixa um outro vídeo logo em seguida, e aí ele pode botar um vídeo seu logo em seguida. São as duas maneiras que o YouTube te ajuda a ter o seu vídeo visualizado. Então você quer o quê? Você quer que o YouTube mostre o seu vídeo para o máximo de pessoas possíveis e também que ele bote em sequência de outros vídeos também o máximo possível. É o seu objetivo nessa história, né? E tem um funil aqui do YouTube, né? Que mostra mais ou menos isso, tá? Então, olha só. Esse daqui é de um outro canal, tá? Não é do meu canal, não. Ele mostra aqui que fez 8.2 mil impressões do YouTube. Isso, o que é impressão do YouTube? É justamente essa coisa que ele mostra aqui. Ó. A thumbnail do seu vídeo apareceu para a pessoa, para 8 mil pessoas. Desse pessoal, teve 5.2 de click-through rate, ou seja, as pessoas clicaram no seu vídeo, tá? Aí antes disso, deixa eu voltar um pouco aqui. Apareceram 8.2K. Aí diz aqui ó, que 25% foi recomendado pelo YouTube. Então 25% foi o YouTube botando ali na página. E o resto? O resto foi busca. O pessoal fez a busca no tema do seu vídeo, né? E aí apareceu o seu vídeo lá como resultado de uma busca, ou então a pessoa foi direto no seu canal. Mas o importante é o seguinte, você quer que isso aqui aumente. 25% do YouTube recomendando é muito ruim, tá? Se o seu canal tá nessa parte aqui, é porque você tá fazendo as coisas erradas, você tem que melhorar. No mínimo 80% recomendado pelo YouTube, tá? É o que você espera, porque se tem muita coisa do YouTube recomendando, significa que o YouTube está gostando do seu canal. Ele bota o seu canal muitas vezes e acaba né, seu canal sendo chamado, sendo escolhido pela pessoa, né? Aí 5.2%, quer dizer que 5.2 vezes das vezes que a thumbnail do seu vídeo é mostrado, alguém vai lá e clica naquela thumbnail, né, para assistir o vídeo. Isso é o 5.2, o click-through rate, né? Então, ou seja, isso aqui também está baixo, tá? Esse canal aqui é um canal bem merda que eu peguei de exemplo para vocês. 5.2 é baixo, o ideal é entre 6% e 10% disso daqui. No Uncapsule eu tenho 11%, é um click-through rate muito bom que eu tenho do Uncapsule, felizmente. E aí, se você pegar o número de impressões, multiplicar pelo click-through rate, você tem as visualizações a partir das impressões. 427 visualizações que tem aqui. E aí, cada vez que o cara clicou, ele teve, em média, ele assistiu 2,56 minutos. E aí, ou seja, no total, ele teve um número total de horas observados, 20 horas. Então, repara, isso daqui é o algoritmo do YouTube. É isso que o YouTube usa para saber se o seu canal é bom ou ruim. Lembra quando eu falei para vocês que o mais importante que o YouTube fala é isso daqui, ó, é o tempo total que você ficou assistindo o canal, né? E é isso que ele busca aqui no final. Ele mostra o seu vídeo aqui e ele espera que tenha muitas horas de impressão aqui. O que você tem que melhorar? O seu click-through rate e o tempo que o pessoal assiste o seu vídeo. São os dois fatores que você tem aqui tentar melhorar para garantir que você tenha muito watch time. Se você tiver muito watch time, você vai estar influenciando essa porcentagem de recomendação do YouTube aqui. O YouTube vai recomendar mais o seu canal. Então é assim que você vê, né? O que você quer? O máximo de recomendações do YouTube. Como obter? Click-through rate e tempo médio de visualização. É isso que é o seu desafio. É isso que você tem que tentar melhorar. E bom, como é que você melhora o click-through rate? Lembra, o click-through rate é a chance do cara clicar na thumbnail do seu vídeo. O cara não viu o seu vídeo ainda. Seu vídeo pode ser maravilhoso, mas se a thumbnail dele for uma merda, se ele não tiver um título legal e coisa e tal, as pessoas não vão clicar naquele vídeo. Então é importante ter uma thumbnail chamativa e coisa e tal. E o que faz as pessoas clicarem no vídeo? Se você pegar a maior parte dos canais que dão dicas de YouTube, eles falam que não, que tem que fazer uma thumbnail muito bom, um título muito bom, tem que ser tudo clickbait, porque clickbait é importante, clickbait vai fazer as pessoas clicarem no seu vídeo. Isso está errado, não faça clickbait. Por quê? Porque, na verdade, o que faz as pessoas clicarem no seu vídeo? Uma boa thumbnail, é verdade.
Um bom título também é verdade, mas uma boa experiência anterior, ela já clicou num vídeo do seu canal antes e gostou do conteúdo, isso é o mais importante de tudo. E se você começa a fazer clickbait, a pessoa começa a falar, porra, eu cliquei no vídeo desse cara outro dia e era uma bosta, não tinha nada a ver com o título que ele falou, ele fez o clickbait aqui, botou a boquinha aberta dele lá, eu cliquei achando que ia ser uma coisa emocionante, foi um vídeo merda, e eu não gostei da experiência anterior, eu não vou clicar mais nesse cara. Entenderam o problema? Eu já parei de seguir canais no YouTube por conta disso, o cara fazia clickbait em tudo quanto é vídeo. Aí você fica, porra, caralho, eu sei que é clickbait, porra, mais um clickbait, não vou clicar mais. Então, tome cuidado com isso. Uma boa thumbnail é importante ter uma boa thumbnail chamativa e coisa e tal, um bom título também é importante. Mas toma cuidado, você quer que o seu usuário tenha uma boa experiência com o seu vídeo, que ele clique no seu vídeo e o conteúdo seja legal. Por quê? Porque aí depois, quando ele vê um vídeo seu de novo, ele vai clicar de novo naquele seu vídeo, né? Por isso também que eu mantenho uma identidade visual dos meus vídeos, né? A thumbnail do meu vídeo tem uma identidade visual bem característica. Para quê? Para você saber que é um vídeo meu. Você sabe o que esperar de um vídeo meu lá no Ancapsu, né? E daí essa é a estratégia para você ter um bom click-through. Como eu falei que o normal é entre 2% e 10%, 4% é considerado bom. No Ancapsu eu tenho 11% de click-through. É um bom click-through. Esse aqui é um exemplo do Mundo em Revolução, de um vídeo meu da Ucrânia. O Mundo em Revolução é ainda maior. Eu tenho 85% do YouTube comentando, recomendando meu conteúdo. O click-through rate é 11,8%, quase 12%, e o pessoal assiste bastante tempo. Embora os meus vídeos tenham quase 30 minutos, né, uma visualização de 10 minutos é uma visualização muito boa para o YouTube, tá? Então, ou seja, por isso que como eu tenho um bom click-through rate e tenho uma boa visualização média, o YouTube tende a recomendar mais os meus vídeos aqui do Visão do Mundo em Revolução, tá? Ou seja, essa é a história da coisa, né? Com relação ao tempo médio de visualização, né? Então aqui tem um exemplo meu aqui. A retenção típica, quer dizer, o tempo, a porcentagem média que as pessoas ficaram no seu vídeo, ela varia, tá? Vídeos longos, né, acima de 5 minutos, o ideal é entre 30% e 50%. Em vídeos curtos, menores que 5 minutos, entre 50% e 60%. Mas o tempo total é mais importante. Você pode falar assim, ah, mas eu vou fazer então só vídeos curtos para ter um tempo médio de visualização maior. É verdade, mas aí o tempo total que o cara vai ficar no seu canal é menor, né? Porque o seu vídeo é curto, ele vai ficar menos tempo no seu canal. Então, no final das contas, o ideal é realmente que você tenha que o tempo seja exatamente o tempo do assunto que você está falando. Se for um assunto longo, você fica mais tempo. Se for um assunto curto, você fica menos tempo. Você não quer nem encurtar demais o vídeo, nem encher linguiça demais no vídeo, né? Agora, um ponto importante os primeiros 30 segundos são cruciais. Tá vendo aqui? Ó? O YouTube até marca aqui a retenção dos primeiros 30 segundos. O que quer dizer isso? Por quê? Porque a preocupação é que a pessoa clicou no link, clicou na thumbnail e não gostou de cara. O tipo de vídeo não era o que ela esperava. O assunto não é o que ela esperava, é outra coisa, e aí a pessoa desistiu do seu vídeo, ela clicou e ficou desapontada. Então os primeiros 30 segundos são fundamentais. É quando o YouTube acha que foi um erro, que a pessoa errou na hora de escolher o seu vídeo. Então, qual que é a dica que eu dou nesse caso? Começa a falar do assunto de cara. Você vê que meus vídeos todos, no Ancapsu, no Visão Libertária, eu já começo a falar do assunto. Eu não me apresento, eu não falo que esse é o Ancapsu, não, já vou falando do assunto de cara. Por quê? Porque é para evitar que as pessoas saiam imediatamente do vídeo, né? Não use palavrões nos primeiros 30 segundos. Ah, é porque o algoritmo do YouTube não gosta de palavrão. Não, porque as pessoas não gostam de palavrão. As pessoas abriram o seu vídeo numa reunião, abriram na casa delas, junto com a família. Se você fala palavrão logo de cara, é errado isso, né? E evite palavrões nos primeiros minutos. A minha dica é a seguinte, você tem que... Não é que não pode falar palavrão, mas eu sigo essa regra. Você tem que merecer o palavrão. Você tem que estabelecer toda a coisa, né? Estabelecer que é um absurdo que está acontecendo, não sei o que lá, e aí sim você falar aquele filho da puta daquele Alexandre de Moraes fez merda do caralho, aquele idiota, não sei, entendeu? Você mereceu o palavrão, você explicou a situação, você fez toda a preparação do usuário até você chegar no palavrão. Se você falar palavrão de cara, fica parecendo uma coisa que não tem peso, não tem valor, fica sendo uma coisa muito, como é que eu vou dizer?
muito baixa, né? Não tem um peso aquilo. Então, zero palavrões nos primeiros 30 segundos. Por causa do algoritmo do YouTube? Não, porque as pessoas não gostam disso. E também evitar palavrões no início. Só depois que você já estabeleceu a base teórica para xingar o idiota do Alexandre de Moraes, aí sim você pode falar o palavrão no vídeo, né? Ou, vocês entenderam? Em outros casos também, não é só o Alexandre de Moraes, qualquer pessoa que você for xingar, né? Se você fosse apresentar e pedir like, faça isso depois, exatamente para evitar que a pessoa clicou, o cara tá pedindo like, vou sair desse cara aqui, não quero assistir esse troço não. Entendeu? Tem que evitar. Os primeiros 30 segundos são importantíssimos no seu vídeo. É o que vai determinar se o seu vídeo vai fazer sucesso ou não. E, bom, quanto a ser vídeo longo e vídeo curto, como eu falei, aí varia com o tema. Tem que ser o tamanho total de acordo com o tema que você está falando, né? Bom, algumas dicas minhas. Eu gosto de vídeos em torno de 10 minutos, é o meu objetivo. Mas é lógico, mais uma vez, se o tema for menor, eu faço vídeos menores. Se o tema for maior, eu faço vídeos maiores. Não tem esse negócio não, né? Hora da publicação. O YouTube diz que não faz diferença nenhuma, porque o algoritmo não faz diferença nenhuma com isso. Ele vai tratar o seu vídeo do mesmo jeito qualquer hora que você publique o seu vídeo, né? Mas, na minha experiência, é melhor você publicar entre 17 horas e 22 horas. É o momento, os vídeos que são publicados nesse horário têm uma chance maior. O que eu acho que explica isso, né? O algoritmo do YouTube trata o seu vídeo da mesma forma, qualquer que seja o horário que ele seja lançado, mas a sua audiência muda. Quando chega entre 17 horas e 22 horas, é o tempo que o pessoal chegou em casa, voltou do trabalho, voltou da faculdade, não sei o que lá, e aí está assistindo os vídeos ali. Então acaba que, embora para o algoritmo seja exatamente a mesma coisa, para o seu público você tem essa diferença. No final é isso, o algoritmo é o público, né? Sempre isso, né? E por que você bota, Peter, intervalo nos vídeos lá do Ancapsu, do Visão Libertária? Que aumenta a monetização, é por dinheiro mesmo. Outra coisa, depois que o seu canal fica maiorzinho no YouTube, você ganha uma consultora do YouTube para te ajudar, ou um consultor do YouTube para te ajudar, né? E eles dão algumas dicas, tá? E aqui eu estou reproduzindo algumas dicas que eu recebi da minha consultora. Fazer live pelo menos uma vez por semana, que ajuda a construir a base de fãs. Eu faço a live semana ao vivo lá no Ancapsu, no Visão Libertária, desculpa, no Mundo em Revolução. Usar todos os recursos possíveis do site, fazer short, fazer vídeo, fazer postagem, fazer enquete. Quanto mais você usar do site, segundo ela diz, é melhor. Eu não sei não, tá? Eu vejo que, na verdade, é meio chato ficar usando essas coisas todas, mas eu procuro usar tudo isso, né? Eles falam para se apresentar em todos os vídeos. Eu acho isso chato. Dizer quem você é, o que você faz, não sei o que lá, porque na visão deles vai sempre ter um usuário novo no YouTube vendo o seu vídeo. Mas lembra, você tem cada vídeo você está batalhando para manter o usuário engajado. Então, perder tempo se apresentando em cada vídeo, eu não gosto. Eu só digo, eu sou o Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu e pronto, e vou em frente. Mas enfim, essa é a dica que a pessoa lá do YouTube dá, né? Responder ao máximo de comentários. Responder comentários é importante. Isso cria engajamento na sua página, né? Não bloquear ninguém nos comentários. A moça falou exatamente isso para mim. Ser educado nas respostas. Não incluir intervalos para propaganda. Eles falaram para eu tirar os intervalos da propaganda. Eu não vou tirar, não. Porque, de novo, eles entendem menos do algoritmo que eu testei e realmente funciona, aumenta a monetização, botar os intervalos, então vou manter os intervalos, né? E, bom, a minha visão é a seguinte, é importante também você cuidar da sua própria saúde, né? Então eu xingo e bloqueio todo mundo mesmo que encheu o saco, a minha saúde vale mais do que isso, então meio que foda-se. É importante não impor uma rotina excessiva e depois não conseguir cumprir, então é importante. Criatividade requer algum ócio, mas também não requer ócio demais, tá? Isso é uma dica que eu acho muito importante, que as pessoas acham que, ficar muito, para ter criatividade, você tem que ter muito ócio, ficar à toa, né? Tem até um livro de um tal de Demasi, como é que é o nome do cara? Que eu li esse livro há um tempão atrás, o cara fala, não, que você tem que ficar sem fazer porra nenhuma mesmo, que aí que você vai ser criativo, que é muito importante ser criativo, mas a minha visão da coisa é a seguinte, é verdade, você está super atolado de trabalho, você acaba matando a criatividade. Mas você ficar totalmente à toa também, você também não é criativo. Existe um ponto ótimo entre você estar à toa demais ou ocupado demais, que é o ideal da criatividade, né? E é lógico, divisão de trabalho pode ajudar, edição, roteiro, ideias, esse tipo de coisa é uma coisa positiva se você tiver a possibilidade de fazer isso, né? Eu sigo a regra 0 da CLT, eu não contrato ninguém, né?
Outra coisa, regras da comunidade são chatas pra caramba? São chatas pra caramba, mas não tem jeito, tem que respeitar. Os anunciantes são quem colocam grana na plataforma, os anunciantes querem vídeos sem risco para eles próprios, então é melhor uma mensagem 90% legal que atinge muita gente do que aquela mensagem 100% que fala tudo que você pensa, mas que não vai chegar em ninguém, porque ninguém vai assistir. Então eu tomei essa decisão, né? Eu fazia vídeos muito mais desbocados, muito mais radicais, vamos dizer assim, no início do canal, aí eu levei os strikes do YouTube, eu tomei a decisão de não, eu vou seguir essa porra dessas regras da comunidade, e é o que como eu ajo hoje. Alguns assuntos eu evito mesmo, quando eu tenho que falar, eu falo em outras plataformas alternativas, como o Rumble, o Odyssey, o BitChute, o Gabi, funcionam muito bem, coisa e tal. A verdade é a seguinte, até do ponto de vista da ética libertária, é um contrato que você tem com o YouTube, né? Então, se o YouTube quer impor determinadas regras, isso é importante que você obedeça, né? E quais são os pontos que as regras do YouTube impedem que você fale? Ou pontos que você tem que tomar cuidado, tá? Sexo, né? Toma cuidado de não mostrar peitinho, bundinha, esse tipo de coisa. Mostrar coisas sexuais pode dar problema, né? Tiros, armas, esse tipo de coisa, tem que tomar cuidado. Não é que seja impossível fazer isso, mas o pessoal que lida com isso sabe que é difícil, né? Drogas, a mesma coisa, né? Gore, né? Sangue, morte, cadáveres, não pode mostrar esse tipo de coisa. Não mostra criança, em nenhuma situação mostre crianças, tá? O YouTube tem feito, ainda mais aqui no Brasil, agora com a lei Felca, esquece, criança, não pode aparecer criança no seu canal, não faça isso, né? E bom, além dessas coisas aqui, tem também outras coisas que estão se tornando mais importantes devido às decisões do STF, né? Ataque à democracia, seja lá o que o Xandão acha que foi isso, né? Porque realmente é um problema isso. Injúria, calúnia e difamação, tem algumas dicas para isso. É muito difícil você fazer um canal de notícias como o meu sem criticar as pessoas, porque em última análise vai estar criticando o político o tempo todo. Existem algumas regras para você evitar criticar muito abertamente, sempre ressaltar que é a sua opinião, que não é você não está ofendendo a pessoa de graça e coisa e tal, mas enfim, isso é sempre um risco, tá? Mas toma cuidado com ameaças. Não faça ameaças, mesmo que seja hipotética, que é uma ameaça de brincadeira. Vou te pegar, hein? Não faça isso. Jamais faça ameaças. Doxing também é muito importante não fazer, mostrar informações privadas das pessoas que você está criticando, né? E é lógico evitar, não falar sobre racismo, xenofobia, esse tipo de coisa. É muito importante tomar cuidado com isso, né? Bom, copyright é uma coisa complicada, copyright, tá? Algumas empresas como a BBC são chatas pra cacete. Qualquer vídeo da BBC dá copyright, então ignore vídeos da BBC. Não tem esse negócio de tamanho do vídeo. Algumas pessoas falam assim, não, se for menor que 10 segundos não tem problema. Não, pode ser um vídeo de 1 segundo, pode ser imagem estática, tá? Até eu já tomei um copyright de imagem estática no início do canal. É raro, mas acontece, né? Então, não tem jeito, né? Se fizerem copyright, infelizmente não tem o que fazer, né? Com relação à música, né? Eu tenho usado pouca música agora, tanto no Ancapsu quanto no Mundo em Revolução. Meio que parei de usar música. Eu usava mais no início do canal. A melhor alternativa é você usar o YouTube Audio Library, porque tem um monte de músicas ali que você pode usar sem ter problema, porque é o próprio YouTube que está te dando aquela música. Então é a melhor maneira, né? Tem alguns artistas que têm sites que oferecem músicas de graça. Toma cuidado com isso, porque já teve caso de artista que oferecia a música de graça, o pessoal baixava, usava no vídeo, aí depois o cara mudou de ideia e passou a cobrar a música e começou a dar strike nos vídeos de todo mundo que estava usando a música dele, porque agora eu mudei de ideia, agora eu quero cobrar a música. Isso é um problema, é um risco que você corre com esses sites que oferecem música de graça, tá? No YouTube Audio Library tem um monte de música lá, é de graça mesmo, e é do próprio YouTube, então a chance de dar um problema desse é muito menor, né? Bom, como é que é o meu equipamento aqui? O que eu uso aqui? Muita gente me pergunta isso, qual é o equipamento que eu uso para gravar. E esse daqui está o meu estúdio aqui, para você ver. O estúdio eu estou gravando, inclusive, esse vídeo aqui nesse momento, né? Eu tenho o meu MacBook aqui, o meu Mini Mac aqui. Esse daqui é um negócio de HD, né? Um NAS para guardar os vídeos antigos. Aqui está o meu microfone. É importante ter muita luz para ficar melhor a qualidade da imagem. Eu boto tela verde aqui, é a melhor maneira que eu tenho disso daqui. E, enfim, é bem pequenininho isso daqui que eu uso. Quando eu comecei o canal, eu gravava os vídeos na minha sala.
Vocês sabem, eu moro com meus filhos, e aí de vez em quando eles estavam saindo para o trabalho, não sei o que lá, saindo para a faculdade, né? E aí sempre interrompe, coisa e tal. Aqui é pequenininho, mas é no meu quarto, então eu consigo fazer as coisas sem muitos problemas, né? Sem interrupção, é mais silencioso e coisa e tal. Então eu preparei aqui, botei uma espuma aqui. Esse aqui é o meu estúdio, onde eu faço a minha gravação aqui, fico um tempão gravando as coisas aqui, né? Então, para quem não entendeu, eu tenho aqui o computador, que é um Mac Mini, a iluminação, um monte de luzes aqui para, né, dar bastante luz aqui para ficar tranquilo, a minha câmera aqui, o microfone aqui em cima, e a parte de acústica aqui, eu vou falar sobre cada uma dessas coisas. Sendo que o mais importante do YouTube é o som, tá? O som é o mais importante. Qual microfone eu uso? Eu uso o PG42 USB da Shure, tá? É um microfone muito bom, ele é um microfone unidirecional corticoide, eu acho que é assim que chama, alguma coisa assim. É esse daqui, esse tipo daqui, ó. Qual que é a vantagem dele ser unidirecional? É que ele não pega barulho que não venha da sua voz. Ele só vai captar a voz nessa região em frente a ele ali, entendeu? Então você tem menos problemas com ruído. Às vezes, bom, quando os meus vizinhos começam a fazer obra aqui, não tem muito como escapar. Mas quando é um ruído menor, né, um ruído na janela, alguma coisa assim, ele não pega porque não está na área de abrangência dele, né? Você tem outros microfones que são unidirecionais, omnidirecionais, vai pegar ruído de tudo quanto é lugar, né? E também tem uma outra coisa, que o microfone depende um pouco da voz, tá? A minha voz, eu solto muito ar quando eu falo. Por quê? Porque eu aprendi a falar em público dando aula, né? E quando eu dava aula não tinha microfone, eu tinha que falar alto para as pessoas escutarem na sala de aula. Então, o meu tipo de voz, a forma como eu falo, é muito moldada por isso. A forma como você fala pode ser diferente. Então, pode ser que o microfone para você seja um microfone diferente no final das contas. Aí você tem que experimentar, testar, não tem como fugir disso, né? Para saber qual é o melhor microfone para sua voz, né? E, bom, além disso, eu tenho essa... Bom, tem essa telinha aqui na frente também que eu boto no microfone, que às vezes sai um cuspezinho, né? E aí dá um estalo no microfone, então bota essa telinha aqui, que eu não sei como é que chama isso, mas é importante também, né? E eu uso também o ideal é você fazer num lugar silencioso e evitar paredes planas na sua frente para não ficar aquele eco que parece que você está gravando no banheiro, né? Então eu uso essa espuma, é a espuma acústica que tem para vender. Se não tiver jeito, você pode botar um cobertor, um travesseiro, alguma coisa entre você e a parede para não dar essa reverberação, não dar o eco, não dar o som de banheiro que às vezes acontece, né? O computador que eu uso é um Mac Mini M2 Pro, com 32 GB de RAM. É bem simplesinho ele, tá? Não é muito bom. Por que eu uso esse computador? Porque ele é extremamente silencioso, tá? Eu cheguei a usar o meu computador original para gravar os vídeos, só que o barulho da ventoinha é infernal, cara. Para gravar vídeo é infernal. Aí, uma época, eu montei um PCzinho totalmente sem ventoinha, que ele tinha um dissipador enorme, coisa e tal. Eu montei ele aqui e usei durante muito tempo, tá? Durante vários anos eu usei esse meu PC com um dissipador, né? Mas quando eu experimentei a linha Mac, cara, eu fiquei apaixonado, cara. O fato de não ter barulho, cara, de ser silencioso, é maravilhoso isso. Então eu virei um fã do Mac por causa do barulho, é o principal ponto. E bom, eu uso dois monitores, um você vai gerenciar o OBS, que é a ferramenta que você usa para gravar, e o outro vai ser a tela que eu gravo atrás de mim, né? Então, a gravação não requer muita coisa, é só gravar mesmo. Para editar o vídeo é que eu uso um outro micro mais pesado um pouquinho, embora eu consiga gravar com esse meu micro, tá? Esse aqui é o meu micro de edição, tá? Então é um Windows com uma RTX 4080 e tem mais um monte de coisa aqui, tem meus aparelhinhos de jogar Pokémon aqui que eu fico jogando com um monte de celular. Esse daqui é o meu escritório, mas esse computador aqui é barulhento pra caramba. Então eu gravo no meu Mac Mini, depois copio para cá e faço a edição nesse outro micro aqui, para quem tiver curiosidade de saber. A câmera é menos importante, tá? Eu uso essa câmerazinha aqui, a Webcam Insta360 Link 2 4K. É uma câmerazinha simples, uma webcam simples, mas de boa qualidade, e muita gente prefere usar câmeras mirrorless, né, que são câmeras profissionais para gravar, mas qual que é o meu problema? O meu problema é que o lugar em que eu gravo é muito pequenininho.
Então não dá, a distância focal não dá, eu teria que botar a câmera muito para trás, então não cabe, tem que ser mesmo uma webcam. E aí essa webcam é bem razoável, atende a necessidade minha, eu boto ali em cima de um triplé flexível chamado Gorilla, né, que eles chamam isso daqui, aqui dá para ver na minha imagem aqui, tá vendo aqui? Fica a câmerazinha aqui, colocada em cima do Gorilla e ligada direto no computador, e é isso daí que é assim que eu faço a gravação. Eu cheguei a gravar alguns vídeos usando uma câmera profissional, fica muito melhor, mas simplesmente eu não tenho espaço. Se você olhar aqui o meu estúdio, o espaço aqui, eu não tenho para onde ir aqui. Aqui atrás já é o móvel da televisão e aqui para frente não tem mais, não tem como eu botar um espaço grande aqui. Então eu uso webcam por conta disso. Daria para fazer muito melhor com uma câmera profissional, a verdade é essa, né? Bom, eu uso uma tela verde, a que eu uso é um fundo verde dobrável Greika, Chroma Key portátil, mas tem como você fazer esse tipo de coisa também com o NVIDIA Broadcast e a Apple Câmera também, elas têm como remover o fundo automático, tem como fazer o fundo verde automático, tá? Quando eu estou viajando, eu uso esse tipo de coisa, eu uso o próprio aplicativo da Apple para remover o fundo e funciona muito bem. Não fica tão perfeito quanto o fundo verde fica muito mais perfeitinho, muito mais bonitinho. Mas funciona bem, quando eu estou em viagem, funciona e é isso mesmo que eu uso, não quero nem saber. Software que eu uso o OBS para gravar e fazer a live, que é esse sistema aqui, é gratuito, totalmente gratuito. Uso o DaVinci Resolve para fazer a edição e pós-produção dos vídeos, também totalmente gratuito, tudo freeware. Uso o StreamYard para fazer lives com múltiplas pessoas. Ele tem um modo gratuito que mantém o logo da StreamYard na tela, mas ele tem também você pode pagar também para tirar isso, né? E além disso eu uso o Audacity quando eu vou gravar só o áudio, né? Então o Audacity outro vídeo, também é tudo freeware. Tudo que eu uso aqui é freeware, com exceção do StreamYard, que se você quiser tem a versão paga dele, né? Aqui, ó, o OBS é muito simples de usar. Eu monto aqui uma cena com 3 itens, o microfone, o gravador da tela que está atrás de mim e a câmera na minha frente, e eu monto aqui direitinho. E daí é só fazer isso, é muito simples de usar. Tem um monte de vídeo também na internet que explica como usar, né? O Chroma Key tem uns segredozinhos, tem que fazer meio que tentativa e erro aqui, achar o que é melhor, similaridade, o smoothness, o color splitting, tem um monte de coisa que tem que fazer aqui, mas é só uma questão também de você fazer esse ajuste chatinho. Por isso que eu uso camisa preta sempre, eu tenho várias camisas iguais a essa para usar sempre camisa preta, porque toda vez que você muda a cor da camisa, eu tinha que vir aqui ajustar essa porcaria do Chroma Key aqui, e isso é um saco. Aí eu falei, quer saber do negócio? Vou usar sempre a mesma camisa, que aí eu não preciso ajustar toda vez que eu vou gravar, né? Então essa é a ideia aqui. E você pode ter outras configurações aqui de fazer outros tipos de vídeo aqui no mesmo OBS, outras cenas, né? E de vez em quando que eu faço entrevista e coisa e tal, que eu apareço aqui, eu boto esse fundo como se eu estivesse no escritório e coisa e tal. Enfim, dá para fazer essas brincadeiras aqui, né? O DaVinci Resolve. Também tem um monte de vídeos para explicar como é que se usa o DaVinci Resolve. É um software mais difícil de achar, mais difícil de entender. Não é tão simples, né? Como é que eu faço a edição dos meus vídeos? A edição é muito simples. Toda vez que eu erro alguma coisa, eu fico em silêncio por alguns segundos. Então eu consigo carregar o vídeo aqui no DaVinci Resolve e eu vejo aqui os vários intervalos que eu sei que eu tenho que cortar alguma coisa, que eu falei alguma merda nesse momento aqui, né? De novo, o DaVinci Resolve é uma coisa que a maior dificuldade que eu tive para entender é que o principal menu fica aqui embaixo. Essa parte aqui de baixo é onde é o principal menu dele. E na verdade tem um monte de coisa aqui, mas você só vai usar esses dois aqui, ó. Só vai usar essa edição aqui e a renderização. Ele tem algumas outras coisas para fazer blur, para fazer modificações e música e não sei o que lá. A verdade é que eu não uso nada disso, eu só uso esses dois aqui, tá? A edição e a renderização. Então você bota em edição, carrega o clipe para cá e aí você vai editar as coisas, vai cortar os erros e fechar o vídeo aqui. Você vai usar aqui o mover e cortar para cortar as coisas e mover, é como eu acabo fazendo, e achando aqui e fazendo a versão final do vídeo, né? E no final eu vou para renderização, boto o nome aqui, escolho que eu quero gerar um vídeo padrão YouTube, ele já tem todos os presets aqui ideais para o YouTube, e aí, isso é outra coisa que é difícil de entender no DaVinci, né? Você tem que botar o nome do vídeo aqui, clicar em incluir na fila de renderização e depois mandar renderizar. E, assim,
eu não consigo entender para que isso. Porque você não consegue colocar dois vídeos aqui e renderizar os dois depois. Você bota e tem que renderizar aquele vídeo. Eu não sei como é que funciona isso. Mas o fato é que você faz isso e funciona, tá? Eu imagino que as pessoas que editam vídeos de forma mais séria, com mais coisas no vídeo, talvez tenham algum motivo para fazer desse jeito, né? Eu é que uso de forma muito simples o software e acabo não fazendo nada, né? Bom, com relação a thumbnail também é muito importante. Eu uso o GIMP e tem o Canva, que é uma alternativa que você pode usar também, tá? Mas eu principalmente uso o GIMP. Eu já deixo algumas thumbnails pré-preparadas, então quando eu vou fazer, eu só pego uma imagem, boto no fundo aqui e mantenho aqui o padrão meu de imagem aqui de thumbnail, né? O GIMP é gratuito também, tá? Isso daqui é o meu estúdio móvel. Quando eu estou viajando, essa imagem, essa foto aí eu tirei no meu hotel lá em Jerusalém, quando eu estava em Israel. E aí vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa aqui. É um MacBook Pro que eu faço a gravação. Aí no caso eu tenho que fazer a gravação e tenho que fazer a renderização aqui também. Eu boto um outro monitor para fazer a mesma coisa, né? Eu mantenho o OBS nessa tela aqui, e aqui é a tela com a notícia por trás que eu estou gravando e coisa e tal. O microfone, você pode ver que é o mesmo microfone que eu gravo normalmente, eu uso a câmera do próprio notebook, então dá para fazer, tudo que eu estou fazendo aqui eu consigo fazer na viagem e coisa e tal. É lógico, é mais chatinho, né? Eu uso, ao invés de usar a tela verde, eu uso a tela verde do próprio macOS, ele tem já isso interno lá na câmera dele, né? E se você tiver um notebook Windows com placa NVIDIA também, o NVIDIA Broadcast, ele também permite fazer uma tela verde. Então isso daqui é o meu equipamento que eu vejo. Vocês sabem, quando eu viajo, eu estou sempre gravando e coisa e tal. O único problema que eu tenho, o som nem sempre fica bom, porque nesse caso aqui, ó, tem uma parede aqui, ó, e aí eu não tenho como pegar e botar né, colar coisa na parede do hotel para ficar melhor. Aí o vídeo às vezes não fica ideal. Mas fora isso, funciona muito bem, dá para fazer as gravações quando eu estou viajando, né? E o meu ancapsu móvel é um MacBook Pro 4 Pro, né, M4 Pro. É bem silencioso, aguenta renderizar bem, tem uma boa câmera. E a tela portátil que eu uso é uma Asus ZenScreen Firewire, com suporte para ficar mais alta. O microfone é exatamente o mesmo que eu uso na gravação aqui no estúdio. E a Apple Câmera substitui o fundo verde. Para quem tem curiosidade, é assim que eu faço, né? Bom, só para complementar isso daqui, muita gente pergunta da minha trajetória, né? Como é que foi a minha vida, né? Como é que eu cheguei até aqui, como é que eu me tornei um youtuber, né? Então, alguns slides aqui que eu não sei se vai ajudar muita coisa, é muito pessoal isso daqui, tá? Mas de repente é interessante para vocês também. Eu fiz isso, essa palestra toda que eu fiz lá na Federal de Santa Catarina, e, enfim, eu sempre fui um cara nerd, tá, gente? Eu sempre gostei de tecnologia. Quando eu era novo, eu adorava, havia naquela época essas revistinhas de eletrônica que você fazia circuitos elétricos. Cara, eu com 12, 13 anos, eu vivia fazendo essas porra. Ficava na banca de jornal para comprar revista, aí tinha que vir no Rio de Janeiro para comprar os circuitos e coisa e tal. Eu até esqueci o nome da rua que vende isso aqui no Rio de Janeiro. É ali no Saara, perto do Saara ali. Mas tinha uma rua que tinha um monte de lojinha que vendia transistor e resistor e capacitor e não sei o que lá. E aí tinha você fazer o circuito impresso, né? Enfim, aí fazer um monte de brincadeirinha com isso daqui, né? E eu, quando muito novo, eu aprendi a programar. Meu pai me deu um TK-95. Lembra do TK-95? Esse era um computador que você ligava na televisão para ser um monitor, e para gravar as coisas tinha que ser numa fita cassete, um gravador de fita cassete. Caramba, era uma coisa muito triste, muito primária mesmo, mas era engraçado, era interessante, eu me interessei pra caramba por isso daqui. E, bom, eu acabei fazendo o segundo grau técnico em eletrônica em Juiz de Fora, no Colégio Pio XII, e minha ideia era fazer engenharia eletrônica na faculdade, né? Aí eu servi o exército, também era um sonho que eu tinha, sempre gostei de coisa militar, de exército e coisa e tanto, eu queria servir, acabei servindo lá no DRAM 4, minha qualificação militar é 0945, mecânico de armamento leve, e servi o exército porque eu queria servir mesmo, né? Ao contrário, um monte de gente fala que eu não quero servir exército e coisa. Então, pô, servir exército é divertido pra caramba, cara. Você aprende um monte de coisa legal, divertido pra cacete. Vocês não sabem que estão perdendo. Mas enfim, eu entendo, né? É um ano que você fica nisso daí, né?
E eu fiz vestibular para fazer engenharia eletrônica na UFRJ, né? Só que aí aconteceram as surpresas da vida, né? Eu engravidei minha namorada lá em Juiz de Fora, né? Eu estava saindo com uma moça lá, ela acabou engravidando justamente na época que eu estava indo para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. Então eu acabei virando papai aos 21 anos, né? E tinha que pagar pensão, né? E aí eu tinha que trabalhar, né? E a UFRJ é uma faculdade puxada, né? Engenharia na UFRJ é puxado, né? E eu tendo que trabalhar e fazer a faculdade ficou mais complicado. Eu acabei levando 9 anos para me formar. Eu sempre me considerei uma pessoa inteligente, então assim, eu acredito que se eu não tivesse que trabalhar, talvez eu tivesse terminado a faculdade mais rápido, mas não tem problema não, a vida é assim mesmo, é cheia de dificuldade, a gente tem que correr atrás, né? Acabei levando 9 anos para me formar na faculdade, entrei em 88, terminei em 97, quase que eu fui jubilado. Jubilado é se você perde a mesma matéria 4 vezes, né? Eu reprovei em Mecânica 1 3 vezes. Não, desculpa, Álgebra Linear. Álgebra Linear 2, 3 vezes eu reprovei, e se eu reprovasse a 4ª vez, eu seria jubilado, mas felizmente eu passei na 4ª vez. E aí o que acontecia? Na época eu fazia engenharia, essa aí é minha filha, tá com 2 anos de idade. E aí, lá no FJ, como é que funcionava a coisa? Você faz engenharia, faz vestibular para engenharia. Hoje em dia não é mais assim, então na minha época era. Você faz vestibular para engenharia, e aí depois, quando chega no 4º período, né, no 2º ano, você escolhe qual engenharia você quer fazer. Eu queria fazer engenharia eletrônica, mas aí você tem que escolher de acordo com o seu CR, a média das notas que você teve. E a minha média de notas era muito ruim, justamente porque eu perdia muita coisa, que eu estava trabalhando e coisa e tal. Então eu acabei tendo que escolher, eu tinha as 2 opções, ou engenharia de materiais, metalúrgica de materiais, ou engenharia naval. Eu preferi engenharia de materiais, né? Eu gostava muito de heavy metal e coisa e tal, então por que não, né? Heavy metal, engenharia metalúrgica, metalúrgica de materiais, vou fazer engenharia de materiais. Eu cheguei a trancar minha faculdade por 2 anos, tá? Em 91 e 92. Em determinado ponto, eu quase que achei que ia desistir da faculdade, ia ficar pelo meio caminho, não ia fazer nada, justamente porque eu tive uma proposta de trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, né? E, enfim, tranquei por 2 anos a faculdade. Isso aqui foi onde eu estudei, na UFRJ. Eu comecei a trabalhar como digitador na UFRJ, num laboratório de lá. Mas aí eu já sabia programar, né? E eu comecei a trabalhar digitando dados num sistema chamado Ariadne, que era um sistema de dados de falhas para Reduc. Não é mais usado isso hoje em dia, né? Mas na época eu trabalhava dessa forma, né? Era em Pascal e estava cheio de erro. E aí, como eu sabia programar, eu comecei a consertar os erros do cara que programou o sistema. E aí acabei contratado como programador para fazer, né, os programas de lá e coisa e tal. Em 90, o professor que eu trabalhava nessa faculdade decidiu montar uma empresa, decidiu sair da COP, que era o laboratório dele era na COP, ele decidiu montar uma empresa, e daí eu fui com ele, né, para trabalhar nessa empresa, acabei me tornando sócio dele nessa empresa, né, e em 91 surgiu essa oportunidade no Polo Petroquímico de Camaçari. Eu fui para lá e fiz o trabalho em vários trabalhos nessa área, desenvolvi vários sistemas para segurança em indústrias químicas, cálculo de área vulnerável, cálculo de árvore de falha, diagrama de Markov, um monte de coisa. Eu posso mostrar essa imagem aqui, porque todo mundo aqui já está todo mundo velho, né? Eu sou esse cara aqui, ó, eu sou essa pessoa aqui, tá vendo aqui? Essa pessoa aqui sou eu, né? Aqui você não reconhece mais ninguém, então eu posso mostrar a cara do pessoal, porque ninguém vai saber quem é que está aqui nesse negócio. Então aqui, ó, esse aqui é o meu software aqui, o Vulner, esse daqui, ó. Feito em C++, meu amigo, olha só, em 92, 91, 92. C++ era novidade, caramba, C++, evoluiu o C, cara, que coisa fantástica, né? E eu fiz esse programa que fazia simulações de acidentes químicos, né? Então, foi bem interessante essa época, né? Fiquei lá na Bahia, e aí, o que aconteceu também, né? Eu meio que estava com 20 e poucos anos, eu tinha uma filha, mas não era casado, né? E estava ganhando relativamente bem nessa época, para quem é solteiro e coisa e tal. E aí na Bahia, solteiro, né? Porra, meu amigo, eu me esbaldei na Bahia, cara. Eu, sinceramente, eu achei que eu ia despirocar completamente naquela cidade. Salvador, realmente, para festa, para juventude, é muito bom, né? Só que aí, de certa forma, me deu também um peso na consciência, né? Que eu tava meio que... Minha vida tá virando esbórnia completa. E aí, em determinado momento, eu falei, quer saber do negócio? Eu vou voltar para terminar a faculdade. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, terminei a faculdade, me formei, né, como engenheiro de materiais. E aí, né, começou a surgir a coisa, surgiu o casamento e coisa e tal. E aí, em outro assunto, em 98 eu decidi sair dessa empresa que eu tinha formado
com esse meu professor lá da UFRJ, e fui trabalhar no TSE. Trabalhei justamente com o desenvolvimento de sistemas de segurança para o TSE, né? Então, tá aqui a equipe, que também é a mesma coisa, todo mundo já tá velho, ninguém mais conhece ninguém aqui, não faz mais diferença nenhuma, que tá todo mundo velho já nessa foto aqui, e tô eu aqui, né, nos testes que a gente fazia lá de segurança e coisa e tal. Eu fiquei lá por muito tempo nessa coisa de segurança do TSE. Depois disso, eu fiz as eleições de 98 e 2000. Foi a eleição do Fernando Henrique Cardoso e depois de prefeitos, logo depois dos prefeitos, né, em 2000. Né? Em 2002, eu comecei a fazer a eleição de 2002 também, mas desisti no meio do caminho. Decidi trabalhar como consultor, montei uma empresa minha e passei a trabalhar como consultor novamente. Né? Talvez por isso que o Lula ganhou a eleição. Né? Devia ter continuado lá no TSE. Quem sabe eu dava azar para o Lula nessa história. Né? Aí, nesse meio tempo, em 96, eu casei. Né? Eu voltei para o Rio de Janeiro, terminei a faculdade, me casei. E aí tive 2 filhos, né? São os 2 moleques aqui, que agora já tá tudo grandão já também, não é mais moleque, né? Já é tudo maior do que eu. E, enfim, comprei um apartamento em Niterói em 98, justamente com a questão do TSE e coisa. O TSE tem essa vantagem, então você trabalha pra caralho lá. É tipo 12 a 14 horas por dia de trabalho, assim, barato para fazer eleição. É um desafio que as pessoas não têm ideia como é que sai a eleição, todo ano de eleição sai eleição, é impressionante isso. Só que paga hora extra, né? E aí, ou seja, eu comprei um apartamento, comprei um sítio e coisa e tal, e fui casado até 2004. Em 2004 eu acabei me separando da minha ex-esposa. Aí eu tive a minha crise de meia-idade, é lógico, né? Todo mundo vai ter aí, quem não tem meia-idade ainda vai ter ainda. Fiz um monte de aventura, escalada de montanha, andar de lancha, comprei uma lanchazinha para passear para cima e para baixo, voar de parapente, fiz essas coisas de crise da meia-idade mesmo, né? Faz parte da vida, né? Enfim, a minha empresa chegou a ter algum sucesso, a gente teve alguns contratos com a Computer Associates e coisa e tal, instalando sistemas aqui no Brasil. A Computer Associates é uma empresa americana, a gente representava eles aqui no Brasil e coisa e tal. Eu desenvolvi alguns sistemas, o Riscam para fazer análise de riscos industriais, o SafeVal, que fazia inspeção e testes de sistemas e coisa e tal. Só que eu tive alguns outros problemas também, e a empresa faliu, eu criei outra empresa. Enfim, nessa época que a empresa faliu, eu fiz direito na Unesa, né, me tornei advogado também na Unesa. Aí, no final das contas, a consultoria é o que pagava as contas mesmo no fim do dia. Né? E assim foi até bem recentemente, no ano 2000, quando finalmente eu entrei para o mundo libertário. Né? Em 2013 eu participei dos protestos no Rio de Janeiro, descobri que algumas pessoas onde eu trabalhava eram libertários também. Entrei no grupo Libertarianismo no Facebook, e aí, poxa, né, achei interessante o tema. Em 2016 eu fiz alguns vídeos, o pessoal gostou. Aí eu fiz alguns vídeos, esses vídeos primeiros aqui do Ancapsu Classic, né? Em 2017 eu retomei os vídeos ainda como hobby, mas aí em 2020 eu fiquei sem trabalho de consultoria, porque teve a pandemia, e ao mesmo tempo a audiência no YouTube cresceu. Então foi aí que eu fiz a mudança e me tornei um YouTuber tempo integral, vamos dizer assim, em 2020, né? Então isso daí só para dar uma noção para vocês aí de como é que foi a minha carreira, como é que foi a muito resumido, né, minha histórico profissional, porque na verdade nesse meio tempo eu dei aula na UFRJ, eu fiz um monte de outras coisas também, dei aula para um monte de gente. Então essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado aí dessa visão. Esse finalzinho aí é meio pessoal demais, mas enfim, se não gostar é só terminar o vídeo antes, né? Enfim, essa é a palestra que eu fiz lá na Federal de Santa Catarina. Eu devo fazer algumas outras palestras aqui no canal Ancapsu Classic também. Obrigado aí a quem acompanhou até o final. Não deixem de se inscrever aqui no canal e dar o like no vídeo, né?